tudo. Compartilhar. Eu vou compartilhar. Tá aqui. Então, a gente começou na aula passada, alguma coisa da tabela periódica. Eu falei daqui das legendas, né, tal. Falei sobre as legendas, então a gente vai continuar aqui, certo? Então, eu prefiro... Deixa eu ver como é que eu tô me vendo aqui. Eu prefiro que vocês usem a tabela periódicazinha coloridazinha. Essa aqui custou, se eu não me engano, R$1, R$2 em frente ao Colégio das Irmãs. Tá? Qualquer livraria, até essas lojas que vendem tudo por R$1,99, elas têm, às vezes, algumas têm tabela periódica. Então, essa aqui vem toda ilustradinha, vem toda colorida, de acordo com é para ser. Aí aqui atrás vem várias coisas aqui, ó, várias informações. Aí aqui de lado tem o diagrama do Linus Pauling. Então tem muita informação, as propriedades periódicas que a gente vai ver já já. Os subníveis, tal. Aqui atrás tem o que? Vixe, tem um bocado de coisa. Constantes fundamentais, massa do próton, massa do neutro, ou seja, uma tabela periódica completa. Tá? Ok? Vamos precisar do ensino médio, então você pega uma tabela periódica que dura a vida toda e se deixar no plásticozinho. Só. No plásticozinho dura a vida de um burro. Né? Então, para a gente iniciar, vamos ver o que é que tem no livro aqui. Acompanhando comigo na página 39. Ok? Então, na tabela periódica, no primeiro parágrafo. Os elementos que estão próximos uns dos outros podem ter propriedades semelhantes. Podem. Certo? Algumas formas de agrupar os elementos com base em suas características comuns. Segundo parágrafo. De acordo com as propriedades de materiais que formam, os elementos químicos da tabela periódica podem ser divididos em metais e não metais. É uma primeira divisão. Certo? Ou é metal ou é não metal. Mas a tabela periódica, com o passar dos anos, ela foi sendo dividida em mais partes. Certo? Mas se você quiser dividir em metal e não metal, pode ser. Ok? Então, ou o elemento é um metal, ou o elemento é um não metal. Ou um ametal. Certo? Então, dependendo de um dos dois, ou metal ou ametal, eles vão ter propriedades distintas. Por exemplo, os metais são substâncias simples que apresentam boa condutividade elétrica e térmica. É uma característica principal dos metais, é boa condutividade elétrica e térmica. São sólidos a 25 graus Celsius, são ATM, com exceção do mercúrio. Acompanhe aí, por favor, viu? Então, as características dos metais: boa condutividade elétrica, boa condutividade térmica. É para pegar o livro, eu só peguei a tabela periódica da agenda. Não, pega o livro, macho. Pega o livro aí que a gente vai acompanhando aqui, certo? Então, com exceção do mercúrio, que é o único metal que é líquido, todos os outros são sólidos a 25 graus Celsius e 1 atm. Cuidado com isso aí, certo? É sempre sólido o metal? Não. Depende da temperatura e pressão. A gente viu isso, acho que ano passado, eu acho. Certo? E também lembre da mudança de estados físicos da matéria, né? Estados físicos da matéria. Você pode ter uma matéria sólida, líquida ou gasosa, a determinada pressão, a determinada temperatura. Ok? E podem ser moldados e transformados em lâminas e fios. Certo? Os elementos químicos não metálicos também têm algumas características. Às vezes, ao contrário dos metais. Se o metal tem boa condutividade elétrica e térmica, o não metal não tem. Qual a página? 39. 39. Aí qual parágrafo? Parágrafo 2º. Então, lá embaixo. Os elementos químicos não metálicos formam substâncias simples que, de maneira geral, não conduzem bem calor e eletricidade. Então, se o metal tem boa condutividade elétrica e térmica, o ametal ou não metal não tem boa condutividade elétrica e térmica. Certo? Às vezes, um é o contrário do outro. Então, a tabela periódica da página anterior possui esquemas de cores, que esses esquemas de cores eu não concordo, que só tem 2 cores aqui, e ele dividiu aqui, ó. Essas cores que ele colocou nessa página 38 é metal e não metal. Certo? Então, o que está branco é metal, o que está verde é não metal. Deixa eu ver se ele... Não. Certo? Então, os elementos metálicos são os que aparecem nos quadros brancos e não metálicos os quadros verdes. Então, ele dividiu essa tabela em 2 partes, metal e não metal. Certo? É a divisão mais fácil de fazer. Ou o elemento é metal ou o elemento é não metal. Então, mais ou menos 85%, se eu não me engano, dos elementos conhecidos são
metais. Então, isso diz muita coisa, né? Então, mais ou menos 85%, se não me engano, 85% dos elementos conhecidos que estão na tabela periódica, eles são o quê? Metais. Então, a cor que mais se destaca é a cor branca. Então, tem a cor verde que tem um determinado número de elementos que é verde, que é não metal. Mas o que se destaca é branco. Ok? Então, mais ou menos 85% dos elementos conhecidos, que são os elementos da tabela periódica, eles são metais. Então, se eles são metais, ele tem várias características dos metais. Então, a maioria dos elementos químicos a maioria dos elementos químicos conduzem eletricidade, conduzem calor. É uma característica. Se os metais são em boa condutividade elétrica e térmica. Então, burro, ela grava com 15 anos. Não entendi nada. Misericórdia, vai sofrer igual a mãe. Não entendi nada. É burro? Não sei se você perguntou. Não, mas mandava com o microfone ligado. Minha geladeira tem isso não. O que é que o Matheus está dizendo? O Matheus já está viajando, né? Minha geladeira tem isso não. Geladeira. Ok? Certo, gente? Então, essa aqui foi a parte inicial. Então, vamos aqui para os slides. Vamos lá. Então, organização da tabela periódica. Então, lembrando que a maioria dos elementos químicos tem boa condutividade elétrica e térmica. Certo? A maioria, não todos. Né? Se a maioria dos elementos químicos são metais e os metais têm boa condutividade elétrica e térmica, uma coisa liga a outra. Então, a maioria dos elementos químicos tem boa condutividade elétrica e boa condutividade térmica. Às vezes fica bugando, né, esse vídeo. Vamos lá. Let's go. Então, vamos ver o que é que tem aqui nos slides. Então, algumas tentativas de classificar os elementos químicos. 1829. Não sei nem como é que se diz o nome dele. Tríades de Dobereiner. Deve ser francês. 1862, parafuso telúrio de Chancourtois. Chancourtois. Tem brinque. Chancourtois, viu? Isso aqui não é Chancourtois, não. Viu, Matheus? É Chancourtois. É francês. 1862. Então, algumas tentativas de classificar os elementos, ok? Lei de oitavas de Newlands. E aqui foi o terceiro aqui. Pronto. Mas 2 rapazes se destacaram e a tabela periódica é classificada de acordo com a classificação deles. Quem? Mendeleev e Meyer. Meyer ou Mayer? Eu acho que é Meyer. Mendeleev foi um químico russo muito famoso. Então, a tabela periódica é agrupada de acordo com as ideias desses rapazes aqui. Desses 2 rapazes, né? Mendeleev e Meyer. É considerado pela comunidade científica um dos vários gênios da química. Nasceu em 1834. Doutorou-se. Certo? E também Meyer, que também foi um químico e médico alemão. Então, a tabela periódica é agrupada de acordo com as teorias, com a ideia desses 2 rapazes aqui. Será que tem alguém perguntando? Francês 10K. Entendi não. Ok? Então, se você perguntar, a tabela periódica atual é de acordo com qual pesquisador, com qual pesquisa? Pode ter os 2 na questão, mas pode ter principalmente o Mendeleev. Certo? Essas são as ideias dele. É agrupado de acordo com as ideias dele. Então, teve isso aqui. Moseley usou o número atômico de cada átomo. Quando os átomos foram ordenados por ordem crescente de número atômico, os problemas existentes da tabela periódica de Mendeleev desapareceram. Certo? Ou seja, a tabela periódica volta. As propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Então, a tabela periódica é agrupada de acordo com o número atômico. A tabela periódica é agrupada seguindo uma ordem crescente de número atômico. Cadê a danada tabela? Então, se vocês olharem a tabela periódica nas linhas, no sentido horizontal, você vai ver que os números atômicos estão crescendo, né? Então, são 7 linhas aí, ó, 7 faixas horizontais. Então, se você pegar aí nesse sentido aí, os números atômicos estão crescendo e também no sentido das colunas. No sentido vertical, os números atômicos vão crescendo, né? Então, da esquerda para a direita, o número atômico cresce. De cima para baixo, o número atômico cresce.
Então, meus caros, minha tabela periódica tá rasgando, né? Vou colar. Então, a tabela periódica é agrupada de acordo com os números atômicos, ou ordem crescente de números atômicos, certo? Continuando aqui, ó, na tabela, os elementos estão arranjados horizontalmente em sequência numérica, de acordo com seus números atômicos, resultando o aparecimento de 7 linhas horizontais. Botei períodos aqui, mas não era para ter botado, certo? Então, a primeira coisa é vocês saberem que a tabela periódica é organizada de acordo com seus números atômicos, ordem crescente, certo? Tanto no sentido horizontal quanto vertical, os números atômicos vão subindo, vão aumentando. Então, isso é ordem crescente, ok? Então, Mendeleev teve alguns problemas na tabela periódica dele e o Moseley agrupou em ordem de número atômico e os problemas sumiram, certo? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí? Louco? Nelson? Nelson, né? Então, os elementos químicos são representados por letras maiúsculas. Se tiver a segunda, será minúscula. Então, sempre o elemento químico começa com a letra maiúscula. Ok? E pronto. E se tiver outra letra, suas duas letras, o elemento químico, aí você pega com a letra minúscula. Esse negócio dos outros aí. Esse negócio dos outros homens aí é importante. Entendi não. Esse negócio dos outros aí é importante saber. Entendi não, Matheus. Deixa eu falar. Fala aí. Os outros homens, né? Sim, os outros homens. Aí homem, ele colocou OM. Entendi. Não. É só para informação mesmo, viu? Só para informação. A informação assim mais importante, vamos dizer assim, entre aspas, é Mendeleev. Então, a tabela periódica é uma organização de acordo com qual pesquisa, com qual pesquisador, ou tipo, qual foi o pesquisador que mais contribuiu para a tabela periódica, para a organização da tabela periódica, aí vocês vão dizer o Mendeleev, certo? Esse é importante você saber, Mendeleev e tabela periódica. Ligo as duas coisas, mas os outros, não. São só mais informações para vocês. Então, os elementos periódicos, os elementos químicos, começam com a letra maiúscula. Se tiver duas letras, a segunda é minúscula, você já sabia. Sei? Ah, professor, o chumbo, porque é PB, porque é do latim, plumbum. Certo? Então, o latim é como uma língua universal, né? Não muda no mundo. Então, alguns elementos químicos, o símbolo é de acordo com o seu nome em latim. Potássio é o K. Tem nada a ver, podia ser P. Aí o P é o fósforo. Certo? Aí o potássio, porque no latim é cálium. Aí começa com o K. Certo? Então, você tem o cúrio, que alguns são em homenagem aos seus descobridores. Pronto, se eu descobrir um elemento, vai ser o Paulus. Certo? Paulus Robertus, aí vai ser PR. Se eu descobrir um elemento químico. Aí o Curie é homenagem a Marie Curie. Não, Curie não. Não sei não, depende se for francês, depende da sua nacionalidade. Ou Marie ou Mary, conexão está instável. A internet está meio baleada aqui. Aí o símbolo é CM. Então, o símbolo é pelo latim ou pelo a inicial do elemento químico, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, começa com HO, ou então em homenagem ao seu descobridor. Certo? Então, Seaborg, nunca ouvi esse nome, mas Seaborgio é um elemento químico. Quem descobriu foi o Glenn Seaborg. Dmitry Mendeleev, ou Mendeleev. Então, Mendeleev. Tem até um elemento químico em homenagem a ele. Mendeleev. Certo? Então, a tabela periódica você tem as duas coordenadas, x e y. Todos os elementos químicos têm uma coordenada x e y. Tá travando. É que a internet estava estável. Vocês estão vendo aí agora? Que apareceu aqui, se a internet está instável. Tá dando para acompanhar aí? Ou tá travado?
É, porque deu instabilidade na internet. Então, vocês têm as coordenadas x e y, certo? As coordenadas x, se vocês pegarem o eixo cartesiano, linhas horizontais, certo? Então, na tabela periódica, essa coordenada x, que são a longitude, né? Eixo x, chamados períodos ou séries, certo? Períodos são as filas horizontais da tabela periódica. São em números de 7 e indicam o número de níveis ou camadas preenchidas com elétrons. Então, você tem no máximo 7 períodos. Nesse aqui você tem 8, né? Nessa tabela periódica aqui. Estranho, cara. Nessa tabela periódica tem 8 períodos. Na minha tabela são 7. Apareceu um númerozinho aqui, ó. Esse númerozinho aqui, 119. Certo? Estranho. Mas assim, são 7. Isso aqui eu não sei por que tem aqui. Né? As tabelas periódicas máximas aqui são 7 períodos. Apareceu 8, não sei por quê. Eu não sei também se isso aqui é um elemento. Certo? Não sei se isso aqui é um elemento químico. Mas vamos lá. Então, são em número de 7 e indicam o número de níveis ou camadas. Ou seja, se o elemento tiver num determinado período, quer dizer quantas camadas ele tem na eletrosfera. Certo? Por exemplo, o elemento está no terceiro período. Esses aqui, ó, quer dizer que eles têm 3 camadas na eletrosfera. Simples assim. O período indica o número de camadas da sua eletrosfera. Certo? Período indica o número de camadas na sua eletrosfera. Se um elemento está no quarto período, quer dizer que tem 4 camadas na eletrosfera. Se o elemento está no quinto período, quer dizer que ele tem 5 camadas na eletrosfera. Certo? Se está no primeiro período, como assim o hidrogênio e o hélio, vou tirar aqui que eu não gosto de ficar me vendo. O hidrogênio e o hélio são os únicos elementos que têm uma camada na eletrosfera. Certo? Então, por exemplo, o lítio, o bário, o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, eles têm duas camadas na eletrosfera, que está no segundo período. Ó. Terceiro, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio, todos têm 3 camadas na eletrosfera. Ou seja, você pode distribuir aí, certo? Pode fazer a distribuição eletrônica. Tá só travando o áudio. Mas vamos ver se melhora, porque a internet está instável. A internet está instável aqui. Apareceu um númerozinho que a internet está instável, certo? Vamos ver, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ok? Então, quarto período tem os elementos que eu não vou dizer tudo isso, senão a gente vai perder tempo. Ou seja, apareceu o elemento químico. Está no quarto período, 4 camadas na eletrosfera. Você pode distribuir, macho. Pode distribuir aqui. Você vai ver que tem. Se tiver no terceiro período, ele vai até o 3. Se tiver no quarto período, ele chega até o 4. Se tiver no sexto período, ele chega até o 6. Certo? Depois a gente pode fazer até alguns exemplos aqui para a gente comprovar, certo? Ver se não encontra nenhum erro na tabela periódica. Ok? Mas distribuindo, se está no terceiro período, vai aparecer até o 3. Ok? O número de elétrons na eletrosfera, na camada, é diferente. Certo? Difere de um para o outro. Mas todos esses aqui do terceiro período têm 3 camadas eletrônicas. Todos do segundo período têm 2 camadas eletrônicas. E assim vai. Certo? Se eu não me engano, eu disse para vocês ano passado isso. Acho que eu falei alguma coisa. Acho que eu falei por pouco, que eu disse no próximo ano, que é esse ano, a gente ia ver. Certo? Infelizmente, estamos vendo de forma online. Vamos torcer para acabar logo, né? Famílias ou grupos? Famílias ou grupos? Certo? Eu posso chamar de família, eu posso chamar de grupo, tanto faz. Porque tem prova que eu digo, é família ou grupo? Aí eu fico trabalhando família na sala, chega lá, o grupo, você quer grupo? Eu morro de dizer, família ou grupo? Período é só período, tem séries também, né? Só, pronto. Períodos ou séries, mas o mais usado é períodos. Certo? Períodos ou séries. Os séries eu quase nunca vejo sendo usado, não. Mas eu vejo muito usado família e vejo muito usado grupo. Tanto faz. Né? Pode ficar perguntando na avaliação, me chamando, mandando tia Graça me chamar, porque não sabe o que é grupo.
família e grupo é a mesma coisa. Nesse caso aqui, famílias ou grupos são as colunas. É o eixo Y das coordenadas, vamos dizer assim. É o vertical, certo? São as latitudes, né? Ok? Então, são as colunas verticais da tabela periódica. Em um grupo ou família, encontram-se elementos com propriedades químicas semelhantes, certo? Propriedades químicas semelhantes tem um porémzinho aqui. Porém, não. Tem um... Eu vou colocar no outro slide. Não, depois eu já explico para vocês. Eu vou explicar agora e eu coloco aqui para vocês anotarem. Então, período é o número de camadas eletrônicas. Eu vou colocar agora, senão eu me esqueço. Peraí. Período tem a ver com número de camadas na eletrosfera. Deixa eu botar outro slide aqui. Pronto. Um negócio show. Esse negócio de inserir. Esse negócio de 10 minutos. Pronto. Períodos. E número de camadas da eletrosfera. Período tem a ver com o número de camadas da eletrosfera. Certo? Está no terceiro período, 3 camadas. Está no quinto período, 5 camadas. Está no sétimo período, 7 camadas. Simples. Famílias ou grupos, né? Ele está relacionado com a, vamos dizer assim, não sei se eu coloco características. Como é que está dizendo aqui no slide, meu Deus? Propriedades. Propriedades da camada de valência, que é a última camada, né? Do jeito que eu coloquei aqui, propriedades químicas semelhantes, certo? Essas propriedades químicas semelhantes são as propriedades na camada de valência. Aí o que são essas propriedades? Número de elétrons e subníveis. A camada de valência dos elementos das famílias, os elementos que estão na mesma família, eles têm propriedades químicas semelhantes, principalmente na sua camada de valência. E o que é camada de valência, hein, galera? O que é camada de valência? Camada de valência é o quê? Última camada, isso mesmo. Então, essas propriedades químicas semelhantes, principalmente na última camada. Certo? Professor, o que é que são semelhantes na última camada? Número de elétrons e subníveis. Certo? Então, os elementos que pertencem ao mesmo grupo, à mesma coluna, à mesma família, eles têm mesmo número de elétrons e mesmos subníveis na camada de valência. Repetindo, os elementos que estão na mesma família ou no mesmo grupo, na mesma coluna da tabela periódica, eles têm os mesmos números de elétrons e subníveis na sua camada de valência. Certo? Então, se puderem anotar isso aqui, ó, certo? Número de elétrons e subníveis, eu aconselho, eu agradeceria, certo? Ou anotar o que eu estou dizendo aqui. Os elementos que pertencem à mesma família ou grupo, eles têm o mesmo número de elétrons e mesmos subníveis. Aonde, professor? Camada de valência. Ok? Na última camada. Oi? Olha, eu posso ficar assistindo YouTube enquanto você termina de estudar? YouTube Kids. Kids. Pai, YouTube Kids é o mesmo jeito do YouTube. Não, YouTube Kids é para Posso ficar no seu celular? Não, meu celular está carregando, certo?
Ok, gente? Então, família, mesmo número de elétrons e subníveis na camada de valência. Vamos fazer um testezinho rápido. Certo? Testezinho. Não, não mexe. Isso aí é veneno, Clarinha. É veneno, meu amor. É veneno, claro. Não, você não pode mexer em veneno. É pra barato. Deixa aí. Eu tô tentando matar as moscas. Não, não é pra matar mosca, não, isso aí. Então, se eu pegar, por exemplo, Z igual a 11. Maria, por favor. Z igual a 11. Z igual a 19. Fazer o seguinte. Meninas, vocês distribuíram 11, meninos 19. Clarinha, por favor, meu amor. Clarinha, não é pra matar mosca não, meu amor. Não é pra matar mosca. Mas não é pra matar mosca isso aí. Me dê isso aqui pra cá. Me dê pra cá. Me dê pra cá. Vai ficar de castigo, viu? Isso aí não, me dê pra cá. Aqui não sei pra mexer não. Meninos distribuem 11 e distribuam 19. Aí vocês vão ver o seguinte. Eu quero saber desses dois aqui. Quantos elétrons e subníveis. Papai tá ocupado, meu amor. Papai tá ocupado, Clarinha. Vai lá pra dentro. De quem é essa chave? Zilda. Subníveis na camada de valência. Quantos elétrons subníveis na camada de valência? Certo? Meninos 11, meninas 11, meninos 19. Distribuam aí, vocês digam aí, ó, quantos elétrons e qual é o subnível na camada de valência desses dois. Só a camada de valência. Certo? Quando vocês fazem, eu pegar uma aguinha. Terminaram? Terminaram aí? Então vamos lá. Vou fazer a distribuição rápida aqui. Um S2. Então você já sabe os elétrons, quantidade de elétrons e subníveis na camada de valência, né? Vamos ver se vocês acertaram. 2S2, 2P6, 3S1, né? 3S1. Então a camada de valência é a terceira. Terceira, ó. Camada de valência é a terceira. Quantos elétrons? Um elétron, vou colocar e subnível S. Ok? Um elétron na camada de valência, né? Um elétron e subnível S. Está aqui, a camada de valência é a terceira, um elétron e subnível S. Vamos para o 19. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Isso? Camada de valência, quarta. Certo? Opa, a camada de valência aqui é a terceira, essa aqui é a quarta, mas não é a camada de valência, é o número de elétrons e o subnível. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Um elétron. Opa, deu igual lá de cima, hein?
Qual é o subnível? S. Vixe, Maria, mesma coisa. Se eles têm na camada de valência, nas suas respectivas camadas de valência, o mesmo número de elétrons e mesmos subníveis, quer dizer que eles são pertencentes à mesma família. Ok? Estou repetindo. Se você viu que nas suas camadas de valências, pode ser diferente da camada de valência. Certo? Aqui é a terceira, essa aqui é a quarta. Mas o que interessa é a quantidade de elétrons e os seus subníveis. Professor, se pelo menos um deles for diferente, aí quer dizer que pertence a outra família? Com certeza. Se pelo menos um desses dois for diferente, até no subnível ou no número de elétrons, é família diferente. Ok? Deu para entender, gente? Deu para entender? Ixi, eu tenho menos de 1 minuto. Vamos lá. Continuando aqui. Certo? Deixa eu ver só o que tem nos próximos slides. Deixa eu não sei se eu coloco mais uns exemplos. Vamos fazer mais alguns. Os próximos slides aqui. Não, vamos classificar logo tudo. Depois a gente volta a fazer uns exemplos desses, certo? Se eu me esquecer, vocês me lembrem. Então, nós temos mais... Então, assim, famílias ou grupos? Vixe, Maria. As famílias, são duas famílias, certo? Não sei se eu coloquei aqui. Ou deixa eu voltar aqui, só um segundo. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, famílias ou grupos são de número 18. Então, você tem 18 colunas na tabela periódica, certo? 18 colunas. Mas elas são divididas em duas, certo? São divididas em dois grandes grupos de famílias. Deixa eu só colocar nesse slide aqui. Então, ou você é família A ou é família B. A ou B. Então, você tem dois grandes grupos de famílias. Ou os elementos pertencem à família A, ou os elementos pertencem à família B. Certo? Do total, se você pegar a tabela periódica e contar as colunas, as verticais, você vai ver 18. Então, daqueles 18 colunas, ou você está inserido na família A, ou você está inserida na família B. Certo? São 18 famílias ou grupos, reunindo elementos com propriedades químicas semelhantes, por apresentarem a mesma configuração eletrônica na sua camada de valência. É o que eu acabei de falar. O agrupamento da família, propriedades químicas semelhantes na camada de valência. Quais são essas propriedades químicas semelhantes? Número de elétrons e subníveis. Certo? Camada de valência é a camada mais externa, que permite a formação ou não de moléculas, e molécula é a união de átomos. São as informações extras. Certo? Existem as famílias A e B. Então, aqui, ó. Família A, professor. Só essas aqui. Ele não destacou aqui. Deixa eu ver se ele destacou aqui. Alô? Oi. Tem como voltar para aquele slide? Eu tava anotando. Tem. Esse aqui? É. É para explicar ou você quer anotar? Vou anotar mesmo. Certo. Esses slides eu vou colocar para vocês no Google, viu? Classroom. Então é melhor esperar. Se você quiser, eu coloco os slides hoje, eu coloco tudo hoje, para vocês irem acompanhando, certo? Então, existem as famílias A e B. Existe uma diferença de nome entre elas. A família A a gente chama elementos representativos e a família B a gente chama elementos de transição. E quais são, professor, essas aqui? Então, se você contar 18 colunas divididas em A e B, a família A e B vai ser qual? Era para ter colocado aqui, né? Primeira e segunda coluna, família A. Primeira e segunda coluna, dá um pulo aqui, aí vai para 13ª até a 18ª coluna. Ok? Repetindo, família A, primeira e segunda, e dá 13 a 18.
Eu digo o que, professor? Eu digo o que para a gente distinguir? São as colunas mais altas, certo? Então, você tem uma tabela periódica, você tem colunas mais altas e tem colunas mais baixas. Ó. Essas mais baixas aqui, os elementos que estão contidos aqui dentro, são família B, certo? Nós temos 10 colunas, né? Isso. Então, essas colunas mais baixas da tabela periódica, todos pertencem à família B. É daqui, da 3 a 12. Certo? Mas essa não é a nomenclatura geral, certo? Não é a nomenclatura correta, assim. Você colocou aqui só de 1 a 18, só para a gente distinguir o que é família A e B. Família B, da 3 até a 12, da terceira até a 12ª coluna, que é justamente essas colunas mais baixas, todas são família B, certo? E família A é o restante, são essas colunas mais altas, ó. Da 1, 2, pula, aí vai para 13 até 18. Entendeu aí, gente? Deu para entender? O que é família A e família B? Então, se você pegar uma tabela periódica, até a tabela periódica do livro, a tabela periódica da agenda, certo? Você vai ver que existe um intervalo de colunas mais baixas. Ó. Porque isso aqui é coluna mais baixa, mas menorzinho isso aqui, coluna maior, menor. Então, daqui até aqui, você vê que são colunas mais baixas, tudo é família B, certo? Essas colunas mais altas aqui é família A, certo? Essas de baixo, família B, Matheus. Essas de baixo aqui eu vou explicar para você. Essas de baixo aqui, ó, essas duas aqui, essa de cima, os lantanídeos estão tudo aqui dentro. Tá vendo? Tá vendo o asteriscozinho aqui? Asterisco. Então, todos esses elementos estão contidos aqui, ó. Certo? Mas para essa tabela periódica não ficar muito extensa, assim, aí pegou os elementos que estão contidos no mesmo quadradinho, no mesmo vamos dizer aqui, mesma coordenada x e y, né? Mesma família e mesmo período. Então, todos esses elementos têm o mesmo período e mesma família, certo? São os lantanídeos. E todos esses elementos que estão na mesma família e mesmo período são actinídeos, estão aqui embaixo, certo? Então, você pega todos esses elementos aqui, coloca tudo aqui dentro, pega todos esses elementos aqui de baixo, coloca tudo aqui dentro, certo? É uma classificação extra deles, que têm a mesma família e mesmo período. Muda só os números atômicos, né? Aqui, ó. Certo? Eles têm a mesma família e o mesmo período. Como se fosse o mesmo elemento químico. Não é o mesmo elemento químico, tem números atômicos diferentes. Certo? Então, mesmo ele tendo números atômicos diferentes, eles têm a mesma propriedade na sua camada de valência. Por isso que pertencem à mesma família e tem o mesmo número de camadas eletrônicas. Por isso que pertencem ao mesmo período. Certo? Deu para entender, gente? Família A e B, quais são? Então, pega as colunas mais baixas, família B. O resto é família A. Então, família B são 10 colunas. Família B são 8 colunas. Certo? Ô, Paulo, aí a família aí os latanídeos e os actínidos são da família B, é? É, família B. Isso pertence à família B aqui. Certo? Então, família A a gente chama de elementos representativos. Família B a gente chama de elementos de transição. Deixa eu só subir aqui. Isso aqui eu acho que vocês não viram ainda, mas vamos ver agora. Família A. Vamos classificar os elementos da família A, certo? Então, família A, coluna 1, coluna 2. Aí aqui, família B, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certo? Coluna 1, a primeira coluna da família A, aqui eu podia ter em cima, eu podia ter colocado só a família A, mas vamos ver. Metais alcalinos. Eu falei para vocês ano passado isso, sabe dizer? Lembro. Não lembro, né? Mas, então, isso aqui é novo para vocês. Então, a família 1A, então, sempre uma família é o número dela, quer dizer, vai ser A ou B, né? Primeiro é o número. E esse número é algarismo romano, certo? Então, a família 1A, algarismo romano 1, A. Família 2A vai ser o algarismo romano 2, que é aqueles dois Is, né? Maiúsculo, 2A, certo? Sempre o número é um algarismo romano e A ou B. Então, a 3A não vai ser 13A, certo, gente? Vai ser família 3A. Então, família 1A, 2A. Deixa eu ver se tem outra. Não, depois eu procuro na tabela periódica. 1A, 2A. Família 1A, família 2A. Aí, essa 13 é a família 3A. Essa 14 é a família 4A. Essa 15 é a família 5A.
Essa 16 é a família 6A. Essa 17 é a família 7A. E essa 18 ou é família 0 ou família 8A. Certo? Então vai não ser 13, 14, não. Isso aqui é só uma numeração, para você saber quantas colunas tem. Ok? Mas esse 13 é família 3A. Esse 14 é família 4A. E assim vai. Não sei se tem outra tabela aqui de baixo. Se eu coloquei a família... Não, mas eu vou colocar para a próxima aula com as famílias em cima, certo? Ah, na minha tem, mas não dá para vocês verem não. Quer ver? Opa. Eita, dá para ver não, tá muito desfocado. Tá vendo aqui, ó? Quer ver? Aqui. Ó. A 13ª coluna começa com o boro, tem 3A aqui, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo aí. Ui. Tá vendo? Tá vendo a 13? 3A, ó. A 14, vocês estão vendo 6, viu? Mas é 4, tá ao contrário, 4A. E assim vai. A 15, 5A. Tá vendo aí? 16, 6A. Vocês estão vendo 4, mas é 6. 17, 7A. E a 18, 8A. E garoto. 8A. Tá vendo? Então, do 1A a 8A. Família A. Certo? Aí. Aqui. Família 1A. Também chamados metais alcalinos. Ai, meu calcanhar. Certo? Então, a nomenclatura, a família A, ele recebe a nomenclatura de cada um, do 1 ao 8. 1A, quando eu entregar esse slide para vocês, anotem, certo? Isso aí. Coloca no caderno. Se tivesse simulado, você já tinha caído no simulado. Então, eu posso chamar família 1A ou posso chamar metais alcalinos. Então, quando eu disser metais alcalinos, isso aqui são elementos pertencentes à família 1A. Certo? A família 2A, certo? Ou posso chamar a família 2A, ou posso grupo 2A, ou grupo dos metais alcalinos terrosos. 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. Certo? Família 3A, ou grupo 3A, grupo do boro. Eu posso chamar. Esses elementos todos pertencem ao grupo do boro, ou da família do boro. Isso quer dizer que eles pertencem à família 3A, não é 13A não, viu? 3A. Família 4A, grupo do carbono. Ok? Eu posso dizer grupo, família 4A, eu posso dizer grupo do carbono. Você tem que ligar uma coisa à outra. Grupo do carbono, família 4A. Família 5A, grupo ou família do nitrogênio. Eu posso dizer família 5A ou grupo 5A ou dizer família ou dizer grupo do nitrogênio. Você tem que saber que aquele grupo do nitrogênio é família 5A. Perguntas? Perguntas? Então, o 3 ali é 18? Um B? Não, Matheus. Isso aqui é tudo A, viu? Esse 13 aqui é família 3A. Certo? Eu vou procurar na próxima aula, vou trazer a tabela periódica completinha com as famílias aqui. Ó, a família 13, que é o grupo do boro. Família 13, tá vendo? 13. Vocês estão vendo ao contrário aí, certo? Mas é 13. Família 3A, ó. Então, essa nomenclatura é só da família A, viu? Família B não tem, não. Certo? Essa nomenclaturazinha de alcalinos terrosos, certo? Então, a gente tá só na família A. Ok? 6A são os calcogênios. Eu posso dizer família 6A, grupo 6A ou os calcogênios. Você tem que saber que calcogênios é família 6A. 17, ou família 7A, são os halogênios. Eu posso dizer família halogênios, como eu posso dizer família 7A ou grupo 7A. E por último, família 8A, são os gases nobres. Certo? Então eu tenho 8 colunas, 8 classificações diferentes. Ó.
Eu me confundo só esses três aqui. Grupo do boro eu sei. Às vezes eu confundo nitrogênio com carbono. Certo? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ok? 1A. Então, isso aqui é só a classificação da família A. Aquelas 8 colunazinhas. De cima, as maiores. 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. 3A, grupo do boro. 4A, grupo do carbono. 5A, grupo do nitrogênio. 6A, grupo dos calcogênios. 7A, grupo dos halogênios. E 18, ou família 8A, grupo dos gases nobres. Ok aí? Carreta furacão. Perguntas? O Matheus está na carreta furacão aí. Alguém não subiu na carreta furacão? Então, isso aqui vocês têm que saber. Certo? Alcalinos terrosos. Pula o B, boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio. Aí, calcogênios, halogênios, gases nobres. Porque se tivesse no simulado, eu tinha perguntado assim uma pergunta. Esse elemento faz parte do grupo dos calcogênios? Esse elemento faz parte do grupo dos halogênios? Aí você tem que saber que calcogênios é grupo família 6A. E halogênios é família 7A. Aí eu tinha perguntado, esse elemento faz parte dos alcalinos? Quer dizer, que ele faz parte do grupo da família 1A? Sim ou não? Certo? Vocês iam responder sim ou não, sabendo se eles participavam da família 1A. Lembrando que eu vou ensinar para vocês também como você descobrir a família e período só com a distribuição eletrônica. Certo? Você fazendo a distribuição eletrônica do elemento, você tem como saber, sem olhar para a tabela periódica, qual a família, qual é o grupo, qual é a família e o período daquele elemento. Só pela distribuição eletrônica. Ou seja, só pelo número atômico, eu vou dizer isso. Um elemento de número atômico 18 faz parte de qual família e faz parte de qual período. Aí vocês fazem a distribuição e da distribuição a gente descobre qual família e qual é o período. Certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais alguma coisa, vamos ver o quê. Então, os elementos da família A são chamados elementos representativos. Certo? Família A são chamados de elementos representativos. Repetindo, os elementos da família A são chamados elementos representativos. Repetindo, os elementos da família A são também chamados elementos representativos. Preciso repetir de novo? Os elementos da família A são chamados elementos representativos. Os elementos da família B são chamados elementos de transição. Por quê, professor? Porque tem uma transiçãozinha entre metais e não metais. Ó. A maioria desses elementos aqui, dessa coluna 13 a 18, são não metais. E todos os elementos da família da coluna 1 e 2 são metais. Então fica uma transição entre o que é metal e o que é não metal. Certo? Por isso que chama elementos de transição. Esses elementos de transição são os elementos da família B. Eu vou botar no chat. Certo? Eu vou botar no chat. Porque senão, vai dizer, não disse isso não. Mesmo gravado, esqueci. Certo? Família A. Cadê? Não, aqui. Família A. Tá gravado e tá escrito agora. Elementos representativos. Pronto. Aí. E o família B, elementos de transição. Tá aqui, ó. Ok? Tá aqui. Elementos representativos. Família B, elementos de transição. Pronto. Certo? Família A, elementos representativos. Família B, elementos de transição. Ah, professor, por que é transição? Porque fica no meio entre metais e não metais. Entre metais e não metais. Certo? Então, os metais são essa maioria aqui. Ó. Tem alguma coisa mais no slide? A gente tem 2 minutos. 4 minutos. Os metais são eletropositivos. Mais na frente a gente vai ver o que é elementos eletropositivos.
sólidos, exceto o mercúrio. Então, todos os metais são sólidos a 25 graus Celsius e 1 atm. Como é que a gente chama isso, meu Deus? Deu um branco. Temperatura ambiente, certo? Temperatura ambiente, a gente diz que é 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm, chamada o nível do mar. Certo? Nessas condições de temperatura e pressão, todos os metais, com exceção do mercúrio, são sólidos. A pessoa pode pegar um metal líquido? Pode, se ele tiver com a temperatura e pressão diferentes, que chegou ao seu ponto de fusão. Eles têm brilho característico, né? Então são dúcteis, pode fazer fios, são maleáveis, podem fazer lâminas. Então lâmina de alumínio, as lâminas, a maioria são de alumínio, né? São bons condutores de calor e eletricidade, algumas características dos metais. Há metais, são os elementos que estão contidos nesse intervalozinho aqui. Então tem elementos da família 3A, 4A, 5A e 6A que são metais, viu? Não, que são semimetais, desculpe. Semimetais, ok? Então, todos esses elementos aqui que estão contidos na família 3A até a 8A são ou são semimetais ou são ametais. O que são semimetais? Tem característica de metal, mas não é metal. Tem característica de não metal, mas não é não metal. Nenhum nem outro. São semimetais. Alumínio, gálio, germânio, índio, estanho, desculpe, certo? Antimônio, polônio, bismuto, chumbo e tálio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos semimetais, certo? Esses restantes aqui são os ametais. Pega uma tabela periódica. Olha como a cor é diferente. A cor rosa e roxa são os metais. Aí os semimetais, essa corzinha laranja aqui, ó. Os ametais, que não são metais de jeito nenhum, são os amarelos. Nessa tabela, viu? Mudando a tabela periódica, pode ser que mudem as cores. Aí você vai ver onde? Na legenda. Cadê a legenda daqui, melhor senhora? Aqui. A legendazinha aqui, ó. Ó. Isso aqui é brabo. Ok, gente? Então, esses são os ametais. Estão quase terminando, hein? Então, os ametais são eletronegativos. O que é eletronegativo, professor? Mais tarde eu explico. Mais tarde, nas próximas aulas. Ok? Quando a gente for ver propriedades periódicas. São quebradiços, opacos, formam compostos covalentes. Se eu quero covalente, não. A gente vai saber quando for ver ligações químicas. Certo? São péssimos condutores de calor e eletricidade, com exceção para o carbono. Opa. Já vimos aqui. Ok, gente? Ver onde a gente parou aqui. Então, na próxima aula a gente continua. 9h40. Próxima aula a gente continua, se Deus quiser. Deixa eu só parar aqui.